E agora olha só que legal, você vai acabar deixando de assistir a gente só por causa de tanta notícia cabulosa que estamos mostrando aqui. Mas atenção, não é culpa nossa, temos de falar. Os culpados são as autoridades que nos surpreendem a cada dia. Não é de ver que o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, isso mesmo, anulou uma pena de 10 anos de reclusão de um integrante do PCC em São Paulo que foi flagrado com quase 3 quilos de cocaína e ainda tinha mandado de prisão contra ele. Você acredita nisso? O motivo da absolvição foi porque o criminoso acabou abordado pela rota, a respeitadíssima Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, da capital paulista, por suspeita de estar cometendo mais um crime. Leonardo da Vinci Alves de Lima, de 47 anos, conhecido como o Batatinha, ficou nervoso com a aproximação da polícia, saiu correndo e foi detido. Na averiguação, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão e ainda encontraram com ele quase 3 quilos de cocaína. Isso não é um flagrante? Mas o ministro disse que não interessa. Os policiais não poderiam ter feito o que fizeram. Abordaram um suspeito de cometer um crime, que foi comprovado depois. Mas ele era, até então, um suspeito. Não poderia ter sido parado. E na interpretação do ministro, a prisão foi ilegal. Não interessa, tem que ser solto. E ele foi, como o André do Rap também foi, e teve todos os seus bens devolvidos. Se olhar direitinho, assim como aconteceu com o André do Rap, é possível que a polícia ainda terá de devolver a cocaína apreendida por apropriação indébita. Já imaginou? Me diga se o Brasil já não virou uma Gotham City. Enquanto isso, na Sala da Justiça, ou melhor, no Congresso Nacional, a CPMI dos atos de 8 de janeiro corre um sério risco de virar uma grande pizza. Em entrevista ao portal Poder 360, a relatora da comissão, que é amiga pessoal do ministro Flávio Dino, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, descartou a convocação de pessoas importantes para o esclarecimento dos fatos. Um deles é o ex-chefe do GSI, General Gonçalves Dias. Veja as razões apresentadas pela relatora. Nós temos uma ordem de calendário. E neste momento não cabe, na verdade, ouvi-los, até porque na linha temporal eles são atores que se referem ao período exatamente do 8 de janeiro. Nós estamos fazendo uma avaliação que vem desde o resultado das eleições, e no resultado da eleição nem Flávio, nem G. Dias e nem o Capelli tinham ali uma função específica que tivesse uma contribuição direta. Então, nós estamos tendo uma preocupação até para fazer um organograma, não é seguindo aquilo que estava no nosso plano de trabalho. Como assim? Flávio Dino e G. Dias não tinham uma função específica. Desses aí que a relatora citou, apenas o Ricardo Capelli ainda não havia sido definido como o interventor do Distrito Federal. Os outros dois já tinham sim sido escolhidos desde o período da transição. Quando aconteceram os atos de 8 de janeiro, o ministro Flávio Dino disse em entrevista que está circulando aí pela internet a todo momento que assistiu às primeiras movimentações dos patriotas diretamente de seu gabinete no Ministério da Justiça, que fica justamente em frente ao Congresso Nacional. O G. Dias estava dentro do palácio no momento das invasões e já era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança, facilitando o acesso dos criminosos e ainda acusado de adulterar documentos enviados ao Congresso. Como ele não é parte importante do processo investigatório nesse momento? Claro que é. O que a senadora está dizendo não faz o menor sentido e só leva ao aumento das crenças de que ela foi colocada ali para atrapalhar os trabalhos de esclarecimento e investigações, como foi levantado pelo senador Marcos Duval. Esse é o Brasil que se queria. Se esconde criminosos e dificulta o trabalho daqueles que querem punir os verdadeiros culpados.
O presidente Lula reuniu os ministros hoje de manhã no Palácio do Planalto mais uma vez. Foi a segunda reunião ministerial e ele se mostrou insatisfeito com o ritmo dos trabalhos. Disse que de agora em diante estão proibidas novas ideias e que o governo vai ter de cumprir o que já foi prometido até agora. Em fala que não durou mais que 10 minutos, Lula voltou a frisar que as propostas devem passar pela Casa Civil antes de serem anunciadas e que o governo precisa centralizar os seus esforços de comunicação na Secretaria de Comunicação Social, liderada pelo ministro Paulo Pimenta. Ou seja, quando ele pede para que as ideias sejam apresentadas à Casa Civil primeiro, é porque o ministro Rui Costa é quem conversa com ele. Lula ouve tudo dele. E Rui Costa foi o mesmo que falou na Bahia que Brasília fazia mal para o país. E depois vieram as propostas de corte no Fundo Constitucional, que é o que paga os salários das polícias militar, civil e corpo de bombeiros da capital. Sem os recursos, essas forças poderão deixar de existir. Se Rui Costa, assim como Alexandre Padilha, das relações institucionais, conversam mesmo com o presidente, não há como ele não saber da proposta de corte do fundo para o DF, como disse que não sabia, não tem jeito. Quem participou da reunião ministerial foi a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que está sendo fritada por integrantes do ex-partido dela, União Brasil. Mas Lula ainda faz questão de mantê-la no cargo enquanto encontra uma solução para essa pequena crise, exatamente como fez com Juscelino Filho das Comunicações, que, aliás, não tem importância alguma na parte técnica do governo, já que Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, a SECOM, está fazendo esse papel. Mas Lula parece acreditar mesmo nas promessas não cumpridas de entrega de votos no Congresso Nacional por parte dos deputados do União Brasil. Esperamos, sim, que dias melhores apareçam logo, porque está difícil demais de aguentar. Dizem que a bonança sempre vem depois da tempestade. Só precisamos saber se essa tempestade está passando pelo seu ápice. Caso contrário, ainda teremos longos dias pela frente de turbulência.